Olá, nono ano, tudo bem novamente? Bom, então estamos aqui agora para dar continuidade na aula de desenho geométrico, ok? E dando continuidade aí na apostila, vocês podem ir acompanhando e fazendo as anotações para ficar mais fácil para vocês. A gente vai ver os elementos notáveis de um triângulo, certo? Então vamos observar primeiro essa figura aí. A gente consegue perceber um triângulo ABC e várias linhas, né? Uma verde, uma azul, uma vermelha e uma roxa. Então vamos ver o que é cada uma delas, ok? Cada uma delas vai denotar um elemento notável desse triângulo, certo? Começando com a linha verde, né? Ali é o primeiro item. Diz o seguinte, que esse segmento A até H, né? Que vai desde aqui de cima até lá embaixo, ou seja, esse segmento verde, é a altura do triângulo, ok? Ou seja, é o quão alto ele é. Ele pode ser chamado de altura relativa ao vértice A ou altura relativa ao lado BC, que seria a base do nosso triângulo nesse caso, certo? Uma altura de um triângulo representa a distância de um vértice ao lado oposto a ele. Podemos desenhar no total de 3 alturas num triângulo. Então, uma para cada vértice. Eu vou fazer os demais aqui, ó. Tá vendo? Uma outra altura seria essa e a outra relativa ao vértice C seria aqui. Qual que é a característica que a gente consegue ver? Tem que formar um ângulo de 90 graus. Então aqui teria que formar um ângulo de 90 graus, assim como deste outro lado. Aí eu estaria desenhando a altura do meu triângulo, certo? Relativa a cada um dos vértices. Beleza. O próximo segmento é esse azulzinho, que diz o seguinte, ele é denominado bissetriz interna do triângulo ABC. Pode ser chamado de bissetriz interna relativa ao vértice A ou bissetriz interna relativa ao lado BC. E como a gente já viu, a bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. Então, nesse caso, está dividindo o ângulo A chapéu. Claro que a gente poderia dividir o ângulo B chapéu também e o ângulo C chapéu também, certo? Teria que fazer isso aqui de forma precisa, usando régua e compasso, mas a gente iria estar dividindo o ângulo aqui, né? Ao traçar essa bissetriz. Então, também teríamos 3 casos. Ok, agora a reta vermelha, que é a mediana do triângulo ABC. Ela pode ser chamada, como as outras, né, relativa ao vértice A ou relativa ao lado BC, certo? E a mediana faz o quê? Divide esse segmento BC ao meio, ou seja, a distância de B até o MA é igual à distância de MA até o C. É o que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele está falando que essa distância é igual a outra. Ou seja, a mediana tem essa característica de dividir o segmento ao meio. E por último, sobrou a roxinha, certo? A reta MBC. Essa reta aqui, ó. Que está aqui. Percebam que ela está localizada no ponto MA, ou seja, é o ponto de toque da mediatriz, certo? Onde essa reta da mediatriz toca o lado ABC e forma agora um ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? Perceba o ângulo reto. É importante notar que a mediatriz é uma reta e a mediana é um segmento. Percebam? O segmento de reta, o que significa? Que sai de um ponto e termina em outro ponto. Então a linha vermelha aqui é um segmento. Enquanto a linha roxa aqui, ó, ela continua. Tá vendo que ela não tem limite? Ela poderia ir embora. Então isso denota como sendo uma reta. Tudo bem? E podemos desenhar novamente 3 mediatrizes num triângulo, uma para cada lado. E a nomenclatura será de forma análoga. Como que a gente faria isso? Vamos pensar de forma rápida aqui entre o lado B. Então, se eu olhar para o lado AC e dividir ele ao meio, eu consigo traçar aqui, ó, uma reta, certo? Mediana. Então vai dividir, ou seja, esse lado aqui é igual a este lado de cá, beleza? Então, se eu fizer agora 90 graus com esse ponto aqui, ó, eu consigo desenhar a reta mediatriz. Agora fazer 90 graus assim no olho é difícil. Pronto, acho que consegui. Então, aqui a gente teria uma reta mediatriz porque forma o ângulo de 90 graus nesse ponto. Tudo bem? Eu sei que é meio confuso, eu sei que é muita informação, mas quanto mais vocês trabalharem, e durante a aula a gente vai ver isso de forma
prática, mais fácil vai ficando entender cada um desses conceitos. Não precisa se desesperar. Eu sei que são 4 coisas novas bem complicadas, mas aos poucos vocês vão digerindo e entendendo isso melhor. Beleza? Então, tentem fazer a atividade que está lá no roteiro e a gente se encontra terça-feira.